Ele recebe, eu falo, ele é de alto escalão. O porquê? Existem hierarquias também dentro da demonologia, que a gente diz que tem no estudo, que são os demônios baixos, os medianos e os altos. Os altos são quem? Os de alto escalão, né? Ou seja, vamos conjecturar. Um advogado vai receber para soltar o cliente dele. Mas o advogado sozinho não vai tirar, tem que ter o juiz. Então, o de alto escalão, que são os altos, são os juízes. E o baixinho que tá lá, né, que recebeu, não. Eu tenho assinatura e já estou com a escritura lavrada, porque eu tenho que receber isso. Senhor, sala morte. Então, resumindo tudo, ela começou a sentir tudo dentro da casa dela, ela começou a sentir sobre a vida dela, e ela se levantou e falou, profetizar, eu não aceito isso. Aí eu falei para ela, você está certíssima, porque se você deixasse indo conduzindo assim, entende? Ela não ia conseguir quebrar, mas ela está se levantando como atalaia para não continuar isso na vida dela, na casa dela e com a geração dela. Não existe outro meio. Eu sempre falo, não existe outro meio. Você tem que se levantar para quebrar aquilo. Porque esses espíritos malignos, eles não brincam. Eles vêm para arrebentar. Você só quebra no jejum mesmo, renúncia, consagração e, logicamente, sabendo orar do jeito certo. Porque Deus, ele é um Deus específico. Deus, ele é um Deus de prioridades. Então, você tem que o quê? Requerer aquilo que está dentro da Escritura Sagrada. Orar com sabedoria. Foi o que eu ensinei ela. E não é que as coisas estão fluindo? Pode ser um perigo, sim. Porque, incluso, eu já vi isso, tá? Eu já vi de presenciar com meus olhos. E eu falei para a pessoa, sim, mas você está fazendo algo errado. Ele era apaixonado por uma mulher, uma moça, e essa moça, inclusive, eles são do Paraguai. Ele no alto escalão político lá dentro. E a moça não queria mais saber dele. Ela deixou dele. O que ele fez? Ele foi numa joalheria, ele comprou uma pulseira linda, que quando eu olhei, eram minhas pedras, sabe, favoritas, que são as verdes. E ele levou e falou, não, eu vou fazer. Eu falei, você tá errado. Porque ele tá fazendo o quê? Ele tá como se acorrentando uma pessoa a ele, sem a pessoa querer. Isso vai vir com o tempo sobre ele. Não pense que é aquilo que a gente fala. Aquilo que você planta, você colherá. E ele estava encomendando isso com um espírito de amarração no reino de trevas, que a gente chama que são as potestades. Então, não pense que essa potestade não vai vir cobrar. Vai vir cobrar no tempo certo, sim, ele vai receber. E ele deixou lá, ele falou, não, eu vou levar e vou deixar. Que chamava de mãe, sabe? Eu não gosto de dar ênfase a esses nomes, entende? E onde ele levou, ele consagrou e deu de presente para a mulher. Agora, eu te pergunto, a mulher voltou ou não voltou? A mulher voltou para ele. A pulseira para ela, logicamente, uma mulher fica toda encantada quando vê uma joia. Era joia mesmo, tá? Que ela recebeu. Entende? Até se tá me vendo já vai saber. Entende? Mas ela colocou no braço. A partir do momento que ela colocou no braço, que ele colocou no braço dela, o encantamento veio. Então isso chama espírito de quê? Encantamento. Tá? Existem vários tipos de espíritos, né? Muitos nomes de espírito. Incluso existe um espírito que eu vou falar aqui, só vou dar um spoiler, porque sei bastante, estudei essa área, né? E os espíritos malignos, tá? Que recebem, eles vão estar o tempo todo ali. Ou seja, você tá ali com a pessoa abraçada, você tá beijando a pessoa, você vai dormir com a pessoa.
o espírito maligno vai estar do lado e vai estar junto. Amém? Não é só você pegar, você queimar. Porque você pode ver, teve situações que eu já estive presente, você sabe disso, que a gente jogou fogo, jogou gasolina, jogou álcool e não queimava. Né? Coisas que eu tô falando aqui, relatando para vocês, com pano, com papel, que você fala, nossa, mas não pegar fogo, o porquê? Há uma resistência no reino espiritual. E no reino espiritual, muitos pensam assim, ah não, mas são vários. Existem hierarquias também. Se um recebeu, um espírito maligno recebeu para estar trazendo aquilo sobre você, porque eles vêm, é mandado, incluso enfermidades e doenças são mandadas. Tá? Eu sei pelo trabalho espiritual que eu faço, de eu chegar e ver. Então, um não vai atravessar na frente do outro. Se aquele recebeu, ele vai ficar ali até ele cumprir aquele propósito. Ou seja, se eu vou levar essa vida, eu vou estar ali até eu levar essa vida. No reino espiritual é isso que acontece. Tá? Então, muitos pensam que não, mas realmente é assim que acontece, gente. Algo foi feito em consagração ali, para que você viesse ser prejudicado. O processo, no caso ali, para você fazer, não seria... Tem muita gente que fala que, orou, quebrou, pronto, tá? Só que existe, logicamente, é aquilo que eu falo. O William, ele é, por ser o pastor, ele é melhor que outro pastor? Não, mas ele tem uma unção específica. Eu, como profetisa, tenho um som, tenho vários dons, né? Mas existem outros pastores que eles podem orar, mas não é específico para aquela área. Ou seja, para quebrar aquela maldição, entende, William? É aquilo que eu falo, para você quebrar uma maldição que vem sobre você, você precisa estar com uma pessoa que seja separada, preparada, tá? E carrega uma unção de poder e força para aquilo. Porque senão não vai quebrar. Porque existem processos que você tem que fazer, tá? E sempre, sempre, logicamente, você usar da sua autoridade, da sua legitimidade. É algo que eu vejo muito errado, William, em acompanhar as pessoas, sabe? Primeiramente, quando você vai entrar, porque aí é você entrar num campo de guerra também. Você precisa estar o quê? Coberto, tá? Exercer uma cobertura espiritual, né? Uma oração em cima, tá? Da palavra do Senhor, para que você exerça aquilo que é a autoridade, a legitimidade e trazer a sua memória, porque tem gente que já entra na guerra duvidoso e com medo. O medo é um espírito maligno. Você precisa entrar, tá? Ciente, certo? Com coragem, ousadia e audácia. Assim como o Senhor falou com Josué. Josué, seja forte e corajoso. Eu estou contigo. Eu vou te dar a cobertura. Eu estarei contigo por onde você for. Porque se você entrar já com dúvida e sem coragem, facilmente você é abatido. Então, as pessoas se esquecem de trazer a memória delas. Qual é o Pai que eu sirvo? Qual o Deus que eu sirvo? Eu sirvo um Deus soberano, um Deus eterno, que diz na Escritura Sagrada, livro de Lucas 1:37. Para Deus, nada é impossível.